Fala galera, professor Igor Thiago, professor de Geografia de Atualidades aqui do Colégio Procampus, e mais uma vez o F5 vem trazendo para vocês dicas preciosas aí do vestibular, do Enem e de várias provas que acontecem no Brasil. É importante lembrar, e aqui eu sou professor de Geografia, né, que você como aluno, antes mesmo de começar os seus estudos, antes mesmo de começar a anotar sobre aqueles assuntos, você tem a noção do que está sendo cobrado. Muitos alunos, durante a preparação para o Enem, eles se perguntam por que eles têm tanta bagagem cultural, tanto conhecimento de conteúdos e muitas vezes erram questões. Eu sempre costumo dizer que nesse momento o aluno tem que se acalmar e ler logo no início qual é a competência, qual é a habilidade que está sendo trabalhada em você naquilo ali. Porque em pesquisas qualitativas, como é o caso do Exame Nacional do Ensino Médio, que avalia, por exemplo, o sistema TRI, o aluno ele tem que realmente entender que cada uma das alternativas ela tem um valor, ela tem um peso, mas apenas uma é o gabarito da questão. E para eliminar melhor as alternativas que possivelmente são erradas ou que são distratores da questão, o aluno tem que saber o que está sendo cobrado dele. Então fique ligado nas dicas que eu vou dar para você. Gente, a geografia, como todas as ciências humanas, ela estuda o espaço e as relações sociais de poder. Então a geografia, das 6 competências de ciências humanas, que nós temos 6, né, e 30 habilidades, cada competência tem 5 habilidades, ela vai trabalhar a competência 2, que é a construção das relações de poder, ou seja, são as suas aulas de geopolítica, né? O que a gente vem discutindo aqui em sala de aula. Aqui a gente vem trabalhando, por exemplo, nos últimos meses, a geopolítica da África, a geopolítica da América Latina, as novas áreas de influências do século XXI, como por exemplo a Rússia, a China, a Índia, os países emergentes, no caso, compondo aquela sigla chamada de BRICS, né, agora com a entrada da África do Sul. A gente vem entendendo, por exemplo, como os países fazem associações em blocos econômicos, e aí a gente prioriza estudar aqueles mais importantes, como é o caso da União Europeia e suas transformações, né? A gente vai ter aqui um vídeo no canal sobre a ideia do Brexit, né? Da saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Veja que nos vídeos anteriores do ano passado a gente trabalhou as mudanças no cenário europeu, mas tudo em cima do que a gente fala sobre blocos econômicos e sobre essas ideias da saída do Reino Unido da União Europeia. Então a gente tem que entender essas relações de poder e, claro, estudar a competência 2. Leia cada habilidade, o que está sendo cobrado, o papel do Estado na organização social, o papel, então, dessas geopolíticas de nações, tá legal? A competência 4, né, que também é da geografia, vai trabalhar as transformações do espaço, a organização social do espaço em função da tecnologia. Então, por exemplo, a geografia humana é muito importante nisso aí, onde você vai entender as transformações da paisagem do espaço rural, das transformações do espaço urbano, à luz da tecnologia, né? Entender, por exemplo, como a geografia econômica atua na transformação do espaço através da indústria, da mineração, através das atividades agropecuárias, que sempre são muito cobradas no Enem, né? Como essas contradições se relacionam, por exemplo, às estruturas econômicas, políticas e sociais. E, claro, o nosso aluno também está preparado para estudar a competência 6, que é a competência de geografia física. É a parte mais próxima das ciências humanas, das ciências da natureza, onde, por exemplo, ele vai entender as relações de degradação e conservação dos ecossistemas, dos recursos naturais. Então, o nosso aluno, quando vai estudar geografia física, ele foca na área de meio ambiente, de problemas ambientais, né? Ele tenta entender que no estudo da geologia, há de se estudar o arcabouço do território brasileiro ou do território mundial para poder entender a organização social humana, tá? Ou seja, a geografia em prol da conservação ambiental, de viver melhor no espaço, que é justamente o que ele está sendo cobrado, né? Na prova de ciências humanas, por exemplo, muitas questões de geografia física têm um caráter de meio ambiente. Na verdade, o aluno tem que estudar os problemas ambientais e ajuda ele nas ciências da natureza, por exemplo, ajuda lá na prova de biologia, na prova de química, porque está trabalhando com fontes de energia, tá legal? E aí você me pergunta, professor, mas e a competência
1 e a competência 3 e a 5. Pessoal, a competência 1, embora ela ajude muito na geografia, ela é uma competência muito mais da área de filosofia e sociologia, porque ela entende as relações socioculturais entre os povos. Então ela vai estudar cultura, identidade, que é uma coisa muito mais ligada à sociologia. Isso não quer dizer que não caia também nas questões de geografia. Na competência 3, ela é uma competência muito da história, é onde você vai entender os movimentos sociais, como houve aí essa evolução da sociedade para transformar aí o espaço ao longo do tempo, né? Então, as revoluções, as insurreições, que são muito mais ligadas à história, né? E a competência 5 também, onde realmente vai se entender como houve essas transformações ao longo do tempo e como a política organizou a sociedade. Tá legal? Então não esqueça, vai estudar geografia, foca na competência 2, 4 e 6. Vai estudar sociologia, filosofia, foca na competência 1, 3 e 5, assim como a história, que é muito focada na 3 e principalmente na 5, tá? Aqui a gente está direcionando você para estudar melhor, para obter melhor seus resultados. Não esqueça que o material que a gente usa aqui no Colégio Procampus tem todas as competências e as habilidades antes de apresentar o conteúdo. O aluno ele tem que estar focado, não tem que aprender coisas demasiadas que não vão levar ele para a resposta correta. A gente tem que aprender a aprender, ou seja, aprender a estudar e obter melhores resultados, beleza? Eu fico por aqui, um abraço e acompanhe nossos vídeos.